Box! Vamos lá então pro nosso Coronga Update, Coronavirus, e vamos falar um pouco sobre como tá sendo aqui. Obviamente temos um One Man Down, que é pra variar o Berto, né? Ele tá down, com a voz ele deve rouca. estar em pânico com o Noah lá, tinhoso, sem lugar pra gastar aquela energia. Deve estar complicado. Tá, very much. Ainda mais que eles estão doentes lá, não se sabe se é coronga ou não, mas enfim, estão lá de repouso, com a voz zoada. Não tô com falta de ar, mas não sabemos o que deve ser, né? A gente mais cedo, inclusive, estava numa discussão, né, super científica e filosófica lá, se era para torcer que era coronga ou não. Eu, de fato, não estava torcendo para isso, porque dizia lá, eu já vi em algum lugar que, né, você pode pegar coronga de novo, mas aí eu tenho uma sorte muito grande, assim, eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês, caros ouvintes, que, assim, o Tricô de Paz, ele tem 2 caras que são biólogos, especialistas, doutorado em infectologia, que são o Vitor e o Berto. E eles eu mentiram. sou muito estudado. Eu sou muito estudado. Eu tenho meu WhatsApp ativo sempre. Tudo que eu recebo, eu repasso e depois que eu leio. E o importante é aprender a respiração para ver se tá com corona ou não. Ainda mais aqueles grupos que você tá lá que é patriotas pelo Brasil, né? Salve, conservadores. O que é? Soldados do Bolsonaro. Conservar direitos. Ai, gente. Que merda, cara. Ai, que horror. Mas vamos lá, gente. Falando sério agora, o Berto, eu não sei se ele tá ou não. Eu espero que ele esteja bem, que ele se recupere logo. Ele e a família inteira. E vamos aqui, então, fazer a atualização aqui de como é que tá essa pandemia dentro da nossa casa. Essa loucura que tá sendo ficar em casa com essas crianças tudo e os home office que tá começando a dar loucura. E o medo que bate, a água que bate na bunda. Conta aí, Vitor, como é que tá sendo? Então, o pânico tá aumentando. Lá em casa, de pouquinho em pouco. A Eva tá ótima. Tá extremamente carinhosa. Me abraçando, falando que me ama. Que eu sei que lá. Tá uma loucura assim de carinho. Nem sei porquê, né? Mas enfim. Aí. Só que cada vez mais ela demonstra que está impaciente e precisando gastar energia. Tá ficando complicado. Eu tô ficando sem saída. Porque eu tô ficando sem energia. O que eu fiz? Eu tô montando estratégias para gastar energia. Eu comprei uma bola de pilates porque eu fingi que eu faço exercício, né? Aí, o que eu fiz? Com essa bola de pilates, eu improvisei um pula-pula. Mas eu faço um pula-pula meio suicida, mas é maneiro o pula-pula. Porque eu pego a Eva e fico tacando ela contra a bola. Que isso, ela, moleque, tá maluco? Não, sério, posso fazer os vídeos, é maneiro. Não, ela corre perigo, corre perigo. Faz uns stories, posta no Tricô pra galera ver. Né? Ela corre um perigozinho de leve, mas ela gosta pra caraca, fica impedindo pra fazer pula-pula de bola suíça. Essa bola que você tá falando é aquela que é inflável, que é grandona, que muita gente senta pra trabalhar, não é? Pra trabalhar. Pra fazer pilates, não sei, pra fazer exercício. Pra fazer tipo um abdominal, essas paradas? Isso aí. Então, tem gente, eu já vi gente que usa aquilo no lugar de cadeira de trabalho, brother, pra postura ficar perfeita. Aham. Vou te dizer, eu não sabia disso, mas lá em casa eu não uso cadeira não, sento nela porque fica muito confortável. Aí, ó, tá vendo? Eu não sabia disso, interessante. Faz sentido agora, hein? Mas então, você tá jogando ela, você só tem que tomar cuidado porque se ela precisar ir pro hospital porque quebrar algum braço, alguma parada, a culpa é tua que ela saiu pegar coronga no hospital, rapaz. Não, mas ela não é no hospital, ela vai calcificar torto em casa. Que isso, sacanagem, mentira, gente. Não é tanto assim, não. Mas, só pra deixar claro, tô de zoação, eu realmente faço de pula-pula, mas é uma parada bem segura. Tá, não é de qualquer jeito. Tá bom, vamos. Você é tipo aquele cara que cria tigres no interior dos Estados Unidos e fala, não, é tudo seguro aqui, tá bom? Até seguro. Morrer. Mas e como é que tá sendo aí as maravilhas do home office com você aí, que já era um caro proletário explorado, né, no seu trabalho físico, e como é que tá sendo agora? Então, quando a gente trabalha de home office, a gente tem o direito de trabalhar 100% do tempo. Porque, afinal de contas, sua casa é o seu trabalho.
A gente acaba meio que sendo obrigado a exercer esse direito às vezes. Velho. Com esse direito de trabalhar o tempo todo, mas olha só, gente, na boa, isso aí é um white people problem do caralho, hein? Então, É verdade, hein? Pelo menos você tem trabalho. Vamos te cancelar. Exatamente. Vamos deixar claro que isso é um white people problem, eu tenho consciência disso, pelo amor de Deus, não tive nem redução de salário. É uma empresa. Mas, tirando esse fato, a exploração está mais aberta. Assim, os direitos aumentaram, os direitos. Eu acho que a gente trabalhar mais. A gente está experimentando o que a galera que trabalha em casa, tipo, que faz freela e tal, vive a vida inteira, né, cara? É isso. Mais ou menos. Porque eles têm um prazo e, por exemplo, se demora 10 dias, ele tem 10 dias para completar aquele projeto. Se ele faz em um, ele tem 9 de benefício. Se um explorado pelo capital maior, ele tem 10 dias para entregar um projeto e entrega em um, ele acabou de ganhar mais um projeto. Parabéns! Você ganhou mais um projeto. E depois de 550 projetos, você ganha uma promoção de 3% do seu salário. Ou, às vezes, o direito de não ser demitido também. Que já é um monte de então, também. eu tô muito feliz de ter mantido esse meu direito de não ser demitido, porque eu não sei se no outro Talks que a gente falou sobre a quarentena, acho que não tinha acontecido isso ainda comigo, mas teve uma redução de carga imposta, né, de 8 para 6 horas. Obviamente teve a redução de 25% proporcional de salário, mas é óbvio que você em home office, você não trabalha só 6 horas, você continua trabalhando as 8 horas, e até mais, né, na real. Então, assim, foi meio que, toma aí, mas toma aí também. Estamos te ajudando. Me ajuda também. Toma aí, beleza. Bom, aqui estamos tomando medidas aqui para aumentar a resiliência da companhia, cara. E você vai tomar no popô, cara. Gente, só para deixar claro. O white people problem, sabemos disso. Não, isso aqui é só desabafo mesmo, entendeu? Exatamente. E além disso, é claro, as crianças estão ficando cada vez mais indóceis, como você falou aqui em casa. E eu tenho um medo tremendo, porque assim, aí vai ter rebelião é uma aí, só. Pois é. Aí é uma só. Aqui são dois que estão tramando planos. Outro dia, não sei se eu já contei isso aqui. Outro dia, o Dante estava na cozinha, a gente estava na cozinha preparando o almoço. Eu estava com a Maia no colo, o Dante olhou para mim e ele se deu conta do poder que eles têm aqui. Ele olhou para mim, virou pro Gael e falou: olha, Gael, nós somos a maioria aqui. Mentira. Aí eu olhei pra Anne e falei: fudeu, esse dia chegou. Eu não achei que ia ser tão cedo. A gente tá fudido. Eles perceberam que eles são maioria. Qualquer votação democrática, a gente se fudeu. Mas numa instituição democrática de direito, você tem o direito de instituir uma ditadura. Pois é. Estamos vivenciando isso. A gente tá vendo exatamente, né? O cara então, batendo continência por aí, fazendo coisinha, tossindo pra caralho na frente do quartel. Só pra vocês saberem da ordem dos fatores, a gente tá gravando esse episódio aqui do Talks bem pertinho daquele fatídico pronunciamento do nosso excrementíssimo presidente na frente lá de um quartel-general de não sei o que lá em Brasília. Ele tava tossindo os bofs pra fora e a gente torcendo pro Coronga se sair bem dessa, né? Porque, enfim, coitado dele. Mas a gente tá nesse momento. E nesse momento, aqui em casa, realmente está bem tenso, porque vai chegando perto do final do dia, eu já percebi isso. Eles vão ficando mais tensos. Vai ficar, acho que o ócio vai tomando conta, vai enchendo eles assim ao longo do dia. E aí no final do dia, meu irmão, eles estão brincando de dar cambalhota, de pular do alto do sofá pro chão, de pular dando cambalhota junto, emendar. Meu amigo, eu fico... Eu tô deixando muita coisa. Minha irmã, filha, se você quiser gastar essa energia... Você quer fazer o bungee jump na janela? Você garante que não vai morrer? Então você pode fazer. Então, mas o meu medo é isso, porque o Dante, você sabe disso, o Dante ele tem um histórico de se fuder e quebrar os ossos, ok? E eu não quero que ele calcifique de qualquer jeito, entendeu? Então, assim... então eu vou encarar o risco, sacou? Eu vou fantasiar ele de Buzz Lightyear, sei lá, vou botar uma máscara na minha cara e vou levar ele, mas, porra, eu queria evitar esse tipo de transtorno, né? Sim, eu acho que não, tem razão, né? Mas enfim, a gente fica nesse dilema, tipo, deixa a pessoa correr risco de morrer ou prende ela e a gente aguenta. Ou tu vai ter uma pausa dramática. Pensou, né? Aí eu pensei, porra, não tem outra solução, vou ter que deixar ela tentar morrer. Caraca, cara. Mas estamos dando estrelinha em casa, estamos dando cambalhota,
estamos no pula-pula frenético. O que acontece? Agora uma parada séria. Para fazer ela gastar energia, eu tento ela fazer com que ela faça exercício comigo. E ela faz um pouquinho. O único dia que ela fez bastante comigo, inclusive a gente ficou dançando até como maluco, cara, ela dormiu muito de boa, dormiu cedo. Consegui sugar toda a energia dela. O problema é que é fazer o engajamento. Eu tô tentando descobrir como é que eu faço para engajar para fazer esse exercício comigo. Tem que ser um exercício divertido, né, cara? Exatamente. Será que, cara, eu tenho certeza que deve ter algum perfil de Instagram aí de galera que faz exercício pra criança e tá fazendo live, que todo mundo faz live, até eu faço live, então deve estar fazendo live de exercício pra criança e ela vai super curtir. Eu já vi algumas coisas acontecendo por aí, tipo aula de circo via live, sabe? Então assim, dá uma procurada aí, cara, pode ser uma boa. A aula de circo é uma boa, hein? Vou te dizer que isso pode funcionar muito bem. Pois é, o Ângelo aqui no nosso chat dos apoiadores supimpas, ele tá perguntando sobre o jiu-jitsu, se tá tendo live pras crianças. Tá tendo live da porra toda, mas é claro que eles não estão vendo. Nem eu tenho tempo de ver nada. Eles criaram um canal no Telegram, assim, tô elogiando a organização do mestre lá, mas assim, não existe a menor possibilidade de eu conseguir fazer isso com as crianças. Então, infelizmente, tá aqui, estamos vivendo no que dá para viver, entendeu? A mesma coisa com a escola. Eles não implementaram o EAD per se, né? Puxei até aqui acho que é o latim, não sei. Mas puxou aqui. Eles não implementaram o EAD, mas ficam mandando toda hora, tipo, várias mensagenzinhas aqui no aplicativo de comunicação com a escola, desafios, olha, leiam esse livro. O livro até a gente está tentando manter, de conseguir ler com eles os que eles indicam. Mas, cara, assim, veja esse vídeo, faça essa experiência, faça isso, meu irmão. Não dá! Não tem como. Lá na escola da Eva também rolou isso. Tentaram empurrar um EADzinho ali, justificar a mensalidade e tudo mais. Tipo, escola de boa. Mais uma vez, devido ao tipo, problema que eu tenho, eu consigo pagar vocês, então eu pago, não tem problema não. Mas olha só, não tenta forçar que eu dê aula pra minha filha, que ela não vai ficar. Ela tem 4 anos, ela não vai ficar em frente a um tablet. Ela não fica. Pois é, Tá 2 semanas, ela tá andando já, procurando coisa fazer. Pois é, e eu vou te falar, teve uma tentativa. Nossa, teve uma tentativa, foi drástica. Foi uma falha foi drástica. Catastrófica, né, cara? Aqui foi. Eles botaram assim: não, vamos fazer então, só pra gente manter o vínculo, para as crianças se verem, falarem com a professora. Vamos fazer aqui um Google Hangout com todas as, sei lá, 17, 20 crianças. Exatamente. Meu amigo, meu negócio foi muito esquizofrênico, assim. Sabe o que é isso? Exatamente. Era todas as crianças falando ao mesmo tempo, o algoritmo do Google Hangouts quase tendo um AVC pra entender quem é que tava falando, pra mutar o outro e era uma criança falando alguma coisa que ninguém entendia. Até, tipo, ficou uma meia hora nessa porra, até as pessoas começaram a entender que tinha que mutar pra deixar a professora falar, e a professora caía, aí a professora voltava, e, meu irmão, não tem, cara, não dá, cara, a gente não tem condição não dá, simplesmente não dá. E eu fico vendo, assim, tem escolas que tem isso já estabelecido, tipo, ó, hora X do dia, de X até X, tem a aula com a professora tá lá no EAD com as criancinhas vendo tudo, e, meu irmão, isso é o caos, cara, isso é o caos, não tem como fazer isso funcionar. Sim, exatamente. Enfim, mas aí continuamos tentando. Dada a situação, vou ser bem sincero, estou muito bem. Pelo menos estamos lá em casa muito bem nessa situação. Agora é tentar descobrir novas maneiras de fazer a Eva gastar energia sem que tenha que sair de casa. Que ela não vai sair. Exatamente, cara, exatamente. Assim, a gente tem uma areazinha aqui, né? Uma varandinha que dá pra pegar um pouco de vitamina D, né? Mas ainda assim a gente percebe que eles precisam de mais. E é claro que precisa de mais. Criança precisa correr por aí. Gastar energia pra cacete, né? Mas Meu amigo. E se infectar com outros vírus que não esse tão grave. Pra né? bater meta de 17 infecções ao ano. Pois é, a gente tava numa bad vibes outro dia. Isso é uma bad, muito bad mesmo, mas enfim. Não vamos terminar o talk desse jeito não, mas a gente tava conversando com a Anne, né, assim, eu e ela, assim, depois que as crianças dormiram, e aí a gente meio que falou assim, cara, imagina se esse negócio demora muito tempo, tipo, sei lá, fica um ano, assim. As maiores lembranças mais vívidas da infância da Maia, que ela vai ter sobre ela, vão ser dentro de casa, vão ser sem pisar na rua, né? Brother. Isso é muito, muito bizarro. Quais são os impactos disso, né? Como é que uma pessoa vai crescer
como é que ela vai se desenvolver mentalmente dessa forma, né? Pois é, assim, fico meio preocupado, mas tudo bem. O Márcio Kuroga aqui no chat, seu apoiador supremo, falou que na escola dele não, dos meninos, tentaram EAD, mas os professores adoeceram e suspenderam as gravações das aulas. Pois é isso que acontece. Também tem isso. E tem as pessoas que, obviamente, porque assim, uma vez que você é professor, você não tá no seu currículo, você tem que ser bom com as câmeras. Então, assim, o que deve ter de professor aí com dificuldades para gravar vídeo para EAD não tá no gibi, né, cara? Sim. E posso tentar fazer a previsão do Dr. Victor, infectologista formado na Universidade WZEP? Victor Yamarino? Isso aí, exatamente. Da faculdade Universidade WZEP. WZEP. Eu acho que de setembro, isso, chutando muito pra frente, de setembro a gente não passa. Ou a gente entra um caos total, ou a gente libera com outro tipo de caos diferente. Vai ser geral de máscara, quem não usar máscara vai levar multa, e aí vai ter que segue. E vai dar um jeitinho. Você acha que vai ser assim? Eu acho que vai ser assim. Então... Mas é aquela meu largo nível de estudo, aprofundamento nas ciências econômicas, antropológicas e infectologistas. Pô, agora sim, cara. Infectológica. Porque eu sou renovado, né? Mas toma cuidado, porque assim, eu não sei se isso vai... Porque, olha, a gente vive num país que existe o brasileiro, né? E existe o gado, que é uma espécie muito complicada. E aí hoje, no dia dessa gravação desse Talks, foi o dia da primeira grande reabertura do comércio de alguns lugares, como Santa Catarina, que até passou em vários... Você deve ter recebido aí no seu, mentira, no seu Zap eu não vi Zap. isso, não. O quê, meu amigo? Shopping em Santa Catarina aberto e filmando. Setembro. A galera... Eu tenho que atualizar. Meu amigo, a galera entrando assim de boaça, os velhinhos de boaça, eu falei assim, caralho, isso aí a galera tá caminhando pra morte, cara. A galera de boaça entrando, tinha um maluco tocando saxofone no início, e outra mulher aplaudindo. Que porra é essa, cara? Vocês não estão entendendo? Gente, eu vou procurar agora. Vai, pode ver. E aí, assim, tinha gente com máscara, gente sem máscara. O cara do saxofone, obviamente, estava sem máscara, porque assim, não tem como, né? Só se inventasse nova forma, né? E aí eu fico, caralho, cara, o que as pessoas estão pensando? Então, assim, esse é o dia. Hoje é esse o dia. Então, assim, olhando as previsões normais, se o brasileiro fosse uma pessoa normal, talvez setembro eu concordasse com você. Mas a gente está vendo aqui a galera que já tá achando que isso é tudo caô, que vamos reabrir mesmo e foda-se, e aí provavelmente vai ter um segundo pico muito bizarro aí, e a galera, ô meu Deus do céu, vamos entrar de verdade agora na quarentena, e aí tipo, talvez vá pra depois de setembro isso aí. Que tenso, hein? Mas enfim, vamos ver. A gente tá realmente num ambiente que não dá pra saber não. Não dá, cara. É muito aleatório. O comportamento do gado brasileiro é muito aleatório, entendeu? E eu fico aqui com essa angústia, com essa raiva no coração, mas desejando o melhor de tudo para você e para sua família que tá aí, que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em casa, é claro, se vocês podem ficar em casa, e se vocês se protejam e protejam os seus amados e seus queridos. Falei bonito, né? Pô, falou mesmo, fiquei até emocionado, hein? Então é isso, gente, chega de Tricotox por hoje, um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Beijo, boa semana, supimpa e lavem as mãos. Boa. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.